Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo ao Grupo Espírita Paulo Estevam, ao GEP. Eu sou Aníbal Albuquerque e estamos aqui reunidos em mais uma quinta-feira de live do Evangelho. Boa noite, Campelo. Boa noite, Lívia, Rila, Lara. Muito boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Sejam todos muito bem-vindos à Casa de Paulo Estevam, ao Grupo Espírita Paulo e Estevão. Eu sou Aníbal Albuquerque e é um prazer estarmos aqui reunidos nesta quinta-feira para mais uma live do Evangelho. Boa noite, Graziela. Boa noite a todos vocês. Gil, boa noite. Vamos lá. Hoje à noite, a nossa temática vem do capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação. E nós falaremos sobre os itens 6 e 7, a necessidade de caridade segundo São Paulo. É um texto belíssimo, maravilhoso, muito abençoado, muito abençoado. Eu espero que a gente consiga conversar, extrair conteúdos valiosos dessa passagem de Paulo e sobre os comentários que Kardec nos apresenta. Mas vamos aos avisos da casa. Primeiro aviso, nós temos 3 avisos hoje. O primeiro e o segundo são as nossas palestras públicas. A nossa palestra pública de amanhã, que acontece às 20 horas, presencial, será no GEP da Piedade, cujo salão tem capacidade máxima para 60 pessoas. Será com o nosso querido irmão Délio Pinheiro. E ele abordará o tema A Verdadeira Propriedade. Boa noite, Mauro. Muito boa noite. Boa noite, Rila, Mara. Já no GEP da Água Fria, com um salão com a capacidade maior para 91 pessoas, a palestra presencial, mas também transmitida ao vivo pelo Instagram, ficando depois registrado no IGTV do Instagram ou então no YouTube, no canal GEP TV. Teremos a nossa querida Pera Capelo. E a Pera falará do tema A Caridade. Olha que coisa legal, alinhado com o nosso tema de hoje, a caridade segundo São Paulo. E o terceiro e último aviso é algo que estávamos esperando há muito tempo, né? A gente sabe que o GEP já voltou com algumas atividades presenciais. O primeiro foi o ATE, né? Depois retornou com as palestras públicas, depois a mediúnica. E no próximo ano, no próximo semestre, já a partir de janeiro, daremos início ou reinício presencial ao ESD. Na verdade, o ED, Estudo Doutrinário Espírita, que é composto do ESD, do EAD, que é o Estudo Avançado da Doutrina Espírita, o ESOB, que é o Estudo das Obras Básicas, e Pietro Baldi. Continuará acontecendo nas terças-feiras, às 8 da manhã, às 18 ou às 20, e aos sábados, às 8 da manhã ou às 18, tanto no GEP da Piedade como no GEP da Água Fria. Não sei se a Messejana já retoma, mas a gente avisa posteriormente. E, Aníbal, mas eu estava gostando tanto do GEP virtual. Estava me fazendo um bem enorme, ainda mais que eu não moro em Fortaleza. Eu moro em outra cidade aqui no Ceará, ou então moro em outro estado, moro em outro país, e estava me fazendo um bem enorme fazer parte dos estudos da doutrina espírita do GEP. Fique tranquilo que o GEP vai continuar com o estudo virtual, mas ele acontecerá às sextas-feiras, às 19 horas. Mas aqueles que desejam trabalhar na casa, e estamos precisando de trabalhadores, principalmente no ATE, da Piedade, mas também da Água Fria, bem-vindo, mas a Piedade principalmente, estamos precisando de trabalhadores, voluntários. Para você trabalhar em qualquer área da casa, você precisa estar fazendo o ED presencialmente, tá bom? Então, dados os avisos, convido a todos nós a nos prepararmos para a nossa prece inicial, a nossa harmonização inicial. Aqueles que desejarem fechar os olhos,
Procurem ficar numa posição confortável, serenando os pensamentos, aquietando a mente, fazendo uma respiração suave, profunda, relaxante, para que nós possamos nos conectarmos uns com os outros e com a espiritualidade amiga aqui presente, que conduzirá a nossa live desta noite, a qual eu serei o intermediário no envio de palavras contidas no Evangelho segundo o Espiritismo, buscando dar-lhes uma interpretação pessoal, com assistência da espiritualidade amiga. Que possamos aproveitar ao máximo, possamos absorver os ensinamentos da noite de hoje, trazida pelo apóstolo dos gentios, Paulo, e por Kardec. Abençoa-nos, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. A Ana Maria fala que gostaria de ser voluntária na Água Fria. Como devo fazer? Se é no ATE, o ATE funciona às quartas e quintas. Horário 8 da manhã ou 20 horas. É só aparecer antes do horário, né? Tipo meia hora antes, 15 minutos antes. Vá lá na secretaria que eles vão lhe apresentar quem é o coordenador ou coordenadora do horário. Você se apresenta e dependendo, né, tem que estar fazendo o ES, vão fazer algumas perguntas. Se for preciso capacitação, eles prepararão. E aí você vê, Ana, se dá certo. Tá bom? Espero que dê. Muito obrigado. E estamos precisando de muita gente na piedade. Vamos à nossa mensagem de hoje. A mensagem de hoje vem do livro Fonte Viva, do nosso querido Emmanuel. E como eu sempre digo, né? Que assim seja, Graziela. Como eu sempre digo, as mensagens buscam ter um alinhamento com a mensagem do Evangelho que será comentado, tá certo? Então, no livro Fonte Viva, de Emmanuel, na psicografia do nosso querido Chico, é a mensagem número 122, Entendamo-nos. Vejamos o que Emmanuel nos traz. A primeira coisa é uma mensagem de introdução trazida na Epístola de Pedro, na primeira Epístola de Pedro, está em 4:8, onde ele disse o seguinte: mas, sobretudo, tendes ardente caridade uns para com os outros. Olha que beleza! Ardente caridade, né? Com energia, com vida, com vitalidade. E aí nos fala Emmanuel sobre essa mensagem dele de hoje. Não existem tarefas maiores ou menores. Todas são importantes em significação. Um homem será respeitado pelas leis que implanta, outro será admirado pelos feitos que realiza. Mas o legislador e o herói não alcançariam a evidência em que se destacam sem o trabalho humilde do lavrador que semeia o campo e sem o esforço apagado do varredor que contribui para a higiene da via pública. Não te isoles, pois no orgulho com que te presume superior aos demais, não te isoles, pois no orgulho com que te presume superior aos demais. A comunidade é um conjunto de serviço gerando a riqueza da experiência. E não podemos esquecer que a harmonia dessa máquina viva depende de nós. Quando pudermos distribuir o estímulo do nosso entendimento e de nossa colaboração com todos, respeitando a importância do nosso trabalho e a excelência do serviço dos outros, renovar-se-á a face da terra no rumo da felicidade perfeita. Para isso, porém, é necessário que devotemos a assistência recíproca com ardente amor fraterno. Amemos a nossa posição na ordem social, por mais singela ou rudimentar, emprestando ao bem, ao progresso e à educação as nossas melhores forças. Seremos compreendidos na medida de nossa compreensão. Vejamos nosso próximo no esforço que despende e o próximo identificar-nos-á nas tarefas a que nos dedicamos. Estendamos nossos braços aos seres que nos cercam e eles nos responderão com o melhor que possuem. O capital
mais precioso da vida é o da boa vontade. Ponhamo-la em movimento e a nossa existência estará enriquecida de bênçãos e alegria, hoje e sempre onde estivermos. Olha a beleza. E Emmanuel aqui traz a necessidade desse movimento da ação. E aí, nosso evangelho de hoje, que vem do capítulo 15, do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título do capítulo 15 é Fora da Caridade não há salvação. Mais um capítulo, né, em que Kardec nos dá de presente, nos traz como lição, como ensinamento, o que é a caridade e como praticá-la. Falamos dela, né, e falamos sobre isso, já no capítulo 13, há algumas semanas, né, você pode assistir lá no IGTV ou no GEP-TV, bem como agora no capítulo 15, eu e Caroline estamos abordando essa temática. E hoje, em especial, em específico, o tema que Kardec nos traz é o próprio Paulo, né? Quando ele fala na sua epístola aos Coríntios da caridade. É uma mensagem muito bonita. É uma mensagem que quando eu ouço na voz do Cid Moreira ou ouço o Carlos Vereza declamando, eu me emociono, né? É algo muito bonito. O Lima, opa Lima, que bom termos esse momento JEP com o caro amigo. Fico feliz também, Lima, você está aí, já vi a Leda, né? A Silvana também está aí, a Kátia, a Leda Rufino, o Mauro Pinheiro, companheiros de lida de JEP, fico muito feliz. Um abraço, grande Lima, um abraço. Então, é uma mensagem que faz uma homenagem, né? É uma mensagem profunda, muito bela, que é muito citada em verso e prosa pela sua beleza, pela sua veracidade, pela forma como ela nos toca. E aí é interessante, né, que eu vou só ler o início dela, quando inclusive foi também musicalizada, né, pelo Renato Russo no Legião Urbana, quando o apóstolo Paulo fala assim: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens. A Kátia de Natal, boa noite, Kátia. Então, é interessante porque na versão que está no Evangelho segundo o Espiritismo, a palavra amor é trocada por caridade. Quando você lê na Bíblia, quando você ouve ela sendo lida em várias edições bíblicas, a maioria delas usa a palavra amor e não caridade. E aí eu me questionei, por que dessa mudança, né? E fui fazer algumas pesquisas, ver algumas versões de Bíblia e procurar alguns textos comentados de algumas pessoas que abordaram isso, né, essa troca. E é interessante que já na primeira edição de O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec usou da palavra caridade. E assim permaneceu na segunda edição, onde ele fez algumas mudanças, né, algumas correções, permaneceu na terceira edição, que foi a definitiva, e até hoje, nas suas publicações, vem a palavra caridade no lugar de amor. Na Bíblia, algumas delas você encontrará a maioria amor, em algumas outras, aqui e acolá, a palavra caridade. E aí a gente pode ficar se perguntando, mas Aníbal, por que a doutrina usou isso? E aí, fazendo uma pesquisa melhor, né, um autor que eu vi, que eu achei muito interessante a abrangência que ele usou na sua pesquisa, e ele fala que o amor é um sentimento que nós temos, eu tenho esse sentimento pelos meus filhos, pela minha esposa, pelo outro, né? Mas é um sentimento que é algo que eu sinto, é algo passivo, né? Ele pode ser expressado por meio de palavras, mas a caridade, como é bem dito, a caridade é o amor em ação, é o amor ativo, é o amor em prática. Talvez por isso, e Kardec em nenhum momento foi corrigido. Kardec teve o amparo dos grandes espíritos nessa sua obra, como o próprio Paulo também teve esse amparo.
Se a gente vê na literatura de Paulo e Estevão, inclusive o JEP, né, tem essa nomenclatura, tem esses dois espíritos como patronos. Na verdade, Saulo, um doutor da lei, senador, né, uma pessoa muito inteligente, saiu a perseguir os cristãos pela sua crença, pela sua fé, mas ele era uma pessoa muito inteligente, uma pessoa muito determinada, muito disciplinada, e Jesus investiu, apostou em procurar levá-lo para ajudar a propagar o cristianismo, quando acontece isso na estrada de Damasco. E lá, passado pela experiência que ele passou, inclusive tendo perdido a visão para poder se conectar mais com o seu interior, ele um novo olhar se mostra, se apresenta, se descortina diante dele. Até então nunca visto ou percebido. As suas entranhas queimam por um amor, por uma série de conflitos de pensamentos, do que ele vinha fazendo, do que ele estava prendendo, perseguindo, condenando, matando. E naquele momento, ele tem uma prova viva de amor. Depois que recupera a visão, vai para o deserto, passa uma temporada, e a espiritualidade amiga, né, pede que Estevão o auxilie na sua missão. E ele traz, ele prega, ele viaja, ele escreve, ele defende, ele propaga, ele briga, né, levando o evangelho de Jesus, tentando vivenciá-lo cada vez mais. E foi valiosíssimo a sua relação, o amparo, o apoio que ele teve de Estevão. O ajudou muito, mas claro que ele também fez a parte dele, igual Kardec. Kardec teve muita ajuda, muito amparo, mas ele foi disciplinado, foi determinado, foi destemido, fez muita coisa. E aí, nesse evangelho de hoje, ao qual eu lerei na íntegra a passagem que está no item 6, e depois a gente vai por partes conversando, porque quando a gente escuta na sua integridade, ela a mim me emociona, me toca profundamente a alma. É um presente, é um alimento que nos chega e que nos toca de uma forma ímpar. Espero que você também receba e acolha as palavras de Paulo com toda o magnetismo e a energia que ela possui. Nos fala ele: ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E, quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade, ela é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa. Não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem. Mas, dentre essas três, a mais excelente é a caridade. Paulo,
na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 7 e o versículo 13, que Kardec escolheu. E aí, Paulo, a proporção que cada vez mais se espiritualizava, que vivia e pregava o Evangelho de Jesus, que fazia suas viagens, que se relacionava com as diversas cidades, com as igrejas das diversas cidades, que fazia as cartas, buscando orientar, aconselhar, disciplinar seguidores do Cristo naquelas cidades que às vezes estavam brigando, começa a entender mais da essência da caridade, a essência desse amor em ação. Porque muitas vezes, a gente vai falar aqui novamente alguns trechos, muitas vezes nós queremos conquistar os céus, ou como conversamos na semana, conseguir a salvação, e acreditamos que quando conseguimos interpretar adequadamente o Evangelho, conseguimos entender, conseguimos fazer com que a nossa fé seja de tal ordem, de tal magnitude que até move montanhas. Quando começamos a compreender a ciência, passamos a ter sabedoria, acreditamos que tudo isso basta para a nossa elevação espiritual. E Paulo vem justamente mostrar que somente isso não é suficiente. Aos olhos do Pai, aos olhos do Deus, aos olhos de Jesus, o elemento mais importante de tudo o que buscamos nessa felicidade, desse convívio com Deus que está conosco, mas nós precisamos estar com Ele, é a caridade. É o amor em ação. É no relacionamento com o outro, consigo, com a natureza, onde ninguém é mais do que ninguém, nem menos do que ninguém. Aonde sim, quando a caridade é praticada, eu não vou falar em verdadeira caridade, porque eu acho que não existe falsa caridade. Ou eu faço ou eu não faço. Eu posso estar até com uma roupagem julgando ser, mas não é. Posso fazer algumas coisas pensando que estou fazendo, mas às vezes eu estou me autopromovendo. Então, quando eu faço a caridade, aí sim, nós nos tornamos irmãos, iguais. Igualdade preservando as nossas diferenças, preservando as nossas limitações, preservando os nossos potenciais. Mas mesmo com limitações e potenciais, eu não me julgo menor do que aquele que tem mais potencial ou mais capacidade, a semelhança da parábola dos talentos. E vice-versa. Porque compreendo que aquele que mais sabe, que mais tem, há e possui e tem também mais responsabilidades perante aquele que mais necessita. Então, agora falando por partes do que está contido aqui. Quando ele diz, mesmo que eu falasse todas as línguas dos homens, ou seja, eu fosse eloquente em todas as línguas, que eu conseguisse me expressar, conseguisse falar do Evangelho para que todo mundo me entendesse, e inclusive a língua dos anjos. Se eu não tiver caridade, serei como um bronze que soa ou um símbolo, um sino que retina, ou seja, serão só barulhos. Serão palavras ao vento. Porque, na essência, a caridade ali não está contida. Mesmo que eu fale a língua dos anjos. Mais adiante ele fala, ainda quando eu tivesse o dom da profecia, ou seja, poder profetizar, falar coisas futuras, fazer leituras, ter a capacidade de interpretar literatura, interpretar sonhos, ter visões proféticas.
De que adianta isso? E às vezes a gente quer, às vezes a gente endeusa o outro que tem esse potencial e essa capacidade. Continua ele, mesmo que eu penetrasse todos os mistérios, porque muita gente já buscou o poder para conhecer os mistérios da vida, que tivesse a perfeita ciência de todas as coisas, ou seja, ter a compreensão do universo, do micro, do macrocosmo, do microcosmos, das doenças, da saúde, de energia, de magnetismo, do amor, de tudo. Tudo que é de ciência, né? Conseguisse beber dessa fonte. Ele ainda continua, mesmo que eu tenha toda a fé possível, e a fé a gente associa muito à religiosidade, mas a fé é religiosidade, mas também é ciência. É saber usar, explorar, manipular o potencial do nosso pensamento, do magnetismo pessoal e do magnetismo que há na natureza. Então, mesmo que eu saiba, né, tivesse toda a fé possível, capaz até de transportar montanhas, os obstáculos, as dificuldades, conseguir adquirir facilidades, se não tiver caridade, nada sou. Se eu não praticar o amor, eu nada sou. Continua o apóstolo. Mesmo que eu distribua todos os meus bens, né, fico só com a roupa do corpo. Ou seja, eu estou me abstendo da matéria. Eu estou me doando em prol do próximo. Pode até o corpo ser queimado, mas se não tiver caridade, de nada isso serve. Ou seja, às vezes eu posso estar dando por rebeldia, mas pronto, fiquei com a roupa do corpo e vou sair pelo mundo como um ermitão, sozinho, sem fazer mais nada. Aquela bondade que eu fiz, como doar as roupas, as pessoas que foram beneficiadas vão agradecer, vão ser gratas, vão usar, mas depois a roupa vai se desgastar, aquilo vai apodrecer e vai desaparecer. E o que é que ficou? Se eu não fizer a caridade, de nada serve. Percebe isso? É isso que Paulo está falando. Eu preciso praticar a cada momento de minha vida. Eu preciso praticar a cada dia. Se quiser deixar sua observação, seu comentário, trazer algum exemplo, alguma experiência, fique à vontade, a gente aqui compartilha. É muito bom quando a gente tem a participação de vocês, né? Onde todos nós participamos. Não permitam e não me deixem sozinho falando. Claro, eu sei que a voz de vocês não sairá aqui, mas ela será verbalizada. O que vocês escreverem, eu vou verbalizar, até para poder ficar registrado e armazenado na filmagem, porque o conteúdo escrito não fica registrado no Instagram. Continua Paulo. E aí me permitam, eu vou fazer uma troca, porque ele fala assim, a caridade é paciente. E eu vou trocar todas as vezes essa qualidade, esse adjetivo, né? Por assim, a pessoa caridosa é paciente. Porque eu quero que a gente se sinta, que a gente se perceba, ou que nós queiramos ser caridosos, que nós possamos alcançar este ensinamento que Paulo nos dá de presente. Então, a pessoa caridosa é paciente. A pessoa caridosa é branda e benfazeja. Está sempre fazendo bem. A pessoa caridosa não é invejosa. Não, porque ela gosta de se doar. Ela enxerga no outro como um irmão, uma pessoa que precisa naquele momento do meu amparo ou do seu amparo. A pessoa caridosa não teme, não é temerária. Eu vou parar aqui porque o Mauro escreveu e se eu perder o fio da meada, né, na leitura, vai passando e eu tenho que voltar. Então o Mauro falou assim, em algumas Bíblias, em suas últimas páginas, aparecem mapas com as viagens do apóstolo Paulo. É verdade, muito legal. E é admirável o quanto ele viajou, se dedicando ao amor incondicional através da caridade que nos ensina. Muito bem lembrado, Paulo. Maurinho, muito bem lembrado. Muito obrigado, meu irmão. E continua Paulo. A pessoa caridosa não teme, porque ela sabe que Deus proverá.
ela sabe que dias melhores virão, que ela pode se dedicar. A pessoa caridosa não cuida de seus interesses, ela não se irrita, ela não se aborrece com coisa alguma, porque ela passa a ter uma outra dimensão do que é a vida. Percebe isso? Conseguimos perceber isso? A pessoa caridosa não suspeita mal, porque ela enxerga o outro como um irmão, que é doente, que é um coitado, que precisa de amparo, que tem falhas, que precisa melhorar, que precisa mudar, mas ela não critica e não julga. A pessoa caridosa não se rejubila com a injustiça, ela não fica feliz com a injustiça. Ela, na verdade, fica feliz com a verdade. A pessoa caridosa tudo suporta, porque a vida passa a ter uma outra dimensão. A pessoa caridosa tudo crê. Acredita nas pessoas mais difíceis que possam parecer. A pessoa caridosa tudo espera, porque ela é paciente, então ela espera o melhor momento, espera que o outro aprenda, entende o tempo do outro. E aí a pessoa caridosa tudo sofre, porque ela consegue sofrer e suportar com resignação. E aí ele termina falando de 3 virtudes. Fé, como ela é importante, e como buscamos ter fé, encontrar fé, né? Almejar a fé. E ele fala, mesmo que eu tenha uma fé que move montanhas, se não for com caridade, de nada serve. Então ele fala que é a fé, a esperança, nunca perder a esperança, e a caridade. Essas 3 virtudes, elas permanecem. Mas dentre elas, dentre essas 3, ele diz que a mais sublime, a melhor, a que deve ser mais exaltada, a mais excelente, é a caridade. É o amor em movimento. Então, percebamos a beleza desse hino que Paulo nos dá de presente na primeira epístola aos Coríntios. Kardec comenta, né? Comenta dizendo que Paulo realmente conseguiu compreender a grandeza dessa verdade. Embora, como eu já falei no início, muitas edições, a maioria das edições da Bíblia, use a palavra amor ao invés de caridade, né? Mas Kardec recebeu a orientação de usar a palavra caridade porque expressa o amor em movimento. E em nenhum momento foi corrigido. É como se fosse uma nova visão, uma nova interpretação, um novo sentido. E por isso que a máxima da doutrina é: fora da caridade não há salvação. Boa noite, Amauri. Boa noite. Boa noite, Souza, Patrícia. Muito boa noite. E aí continua Kardec a nos falar, né? Ele vem só falando do que eu já fiz os comentários aqui nesse início, né? E ele diz que a caridade, Kardec fala que a caridade está ao alcance de todos nós. Todos nós podemos praticar a caridade. E aí você pode me dizer assim: mas Aníbal, eu não tenho dinheiro, eu não posso fazer caridade. Mas a caridade, como nós já vimos no capítulo 13 e também no capítulo 15, não é só a caridade material. Ela é importante? É, sim. Mas há outra caridade mais importante, que é chamada de caridade moral, e ela é explicada, é mostrada e demonstrada no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitas vezes, né, a gente quer ajudar o mundo todo, e às vezes a gente não está ajudando, ou está virando as costas, ou não está percebendo aqueles que estão mais próximos de nós, né? Às vezes no convívio do lar, às vezes no convívio do trabalho. Não estou querendo também dizer com isso que eu devo olhar só para os de casa. Não. Mas às vezes eu estou olhando tão para fora que eu não olho para perto. A caridade é para todos, para com todos. E muitas vezes é aquele que está mais perto de mim, que às vezes eu menos gosto, com quem eu mais me desgasto nos relacionamentos diários, é com quem eu preciso mais trabalhar o perdão. É com quem eu tenho que ter mais caridade moral, mais paciência. Lembra que o apóstolo fala
que a pessoa caridosa é paciente, que ela não cuida dos seus interesses, que ela não desdenha ninguém, que ela não teme, que ela não se precipita, que ela não se enche de orgulho, que ela não se irrita, né? Que não se aborrece em coisa alguma, que não suspeita mal. Claro que não é da noite para o dia que eu conquisto isso. Leva tempo, leva prática, leva exercício, leva a querer fazer e não conseguir fazer e perceber que não fez, a tentar novamente, a uma série de coisas. Então Kardec diz que a caridade está ao nosso alcance, ao alcance de todos nós, tanto daquele que é muito sabido, quanto daquele que é rico, do que é mais simples, do que tem uma renda média, independente da crença ou da falta de crença, não importa. Ela está ao alcance de todos. Quer deixar algum comentário? O que é que você acha dessa passagem de Paulo? Como ela lhe toca? Como você a vê? Sobre o que a gente está falando, se faz sentido, se não faz, se você tem uma outra abordagem, um outro ponto de vista, seria valioso, seria muito valoroso a gente trocar experiências, né? Todos nós pudéssemos aproveitar as múltiplas visões e experiências, as múltiplas visões de vida, as diversas experiências pessoais de cada um. Ficaria muito feliz. Aqui a gente está falando de Paulo, falamos de Kardec, aqui eu estou trazendo alguma interpretação. A Ângela fala assim: a verdadeira caridade é dar algo sem esperar nada em troca. E é verdade, né? Por isso eu não me aborreço. Às vezes o tempo do outro, às vezes o outro está ferido e aí ele me devolve raiva, é bruto, é ignorante e eu não entendo. E eu preciso entender, né, Ângela, como você disse aí, eu preciso entender e respeitar o outro do jeito que ele é e no seu tempo. E com o convívio, quem vai influenciar quem? Eu vou me aborrecer e vou embora e nunca mais volto, ou seja, eu deixei me influenciar pela irritabilidade daquele irmão, ou eu vou perseverar no que eu acredito, persistindo, continuando o trabalho e com o tempo conquistando aquele irmão, transformando aquele irmão. A Ledinha fala assim: o apóstolo Paulo era muito inspirado. Sim, ele passou a ser Leda. O Mauro comenta: a caridade em toda sua expressão isenta o lado todo aquele ou toda aquela que se esforça em praticá-lo da doença horrível da depressão. É verdade, porque é colocar o amor em ação. A gente sai de si, a gente se entrega para o outro. Que bom, estou gostando das contribuições. A Sara fala assim: ser caridoso com os de casa, da família, na maioria das vezes é mais difícil, é verdade. Quantas conversas, quantos sorrisos vão deixando de existir nestes tempos? E provavelmente no tempo de convívio, quando a gente está ficando demais dentro de casa, né? Mas é uma experiência. Nada vem em vão. Se a gente tiver consciência do que está contido no Evangelho de Jesus e no Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente amar os inimigos, aqueles a quem podemos ter feito algo ou o outro nos fez algo em vidas anteriores. Sei que não é fácil, mas por quantas e quantas reencarnações levaremos sem se reconciliar? Tendo que vir sobre o mesmo teto, muitas vezes isso acontece, só tendo mudanças de papéis, mudanças de experiências. Se nós tivéssemos a compreensão e a consciência e a magnitude do que é o perdão e do que é a família, do que são os laços de família, nos libertaríamos de muitas coisas. Porque aquele relacionamento que não está bom hoje, às vezes desgastado da existência anterior, se ele novamente não for bom nesta existência, vai só se agravando e piorando para as existências seguintes. E mais
precisaremos retornar juntos para aprendermos a nos amarmos, ou para aprendermos a sermos caridosos um com o outro, né? Já que a caridade é o amor em ação, que tudo aceita, que tudo recebe, que tudo compreende, né? Então é muito interessante isso, essa visão, essa percepção. Kardec, inclusive, fala assim ao final. Define, né, o apóstolo Paulo define a verdadeira caridade. Né? Porque ele diz, gente, muitas vezes a gente está procurando quantas pessoas, quantos sábios no passado buscaram a sabedoria da pedra filosofal. Buscaram o conhecimento da ciência, da natureza, quantas pestanas foram queimadas, quantas noites de sono perdidas. Todas aquelas perguntas que Kardec vai fazendo aos espíritos e vai obtendo respostas sábias sobre as coisas da vida, sobre as coisas da natureza, sobre as coisas da ciência, para ele foi um encantamento porque foram respostas a grandes questionamentos da humanidade. Né? Muitos questionamentos. Então, ele percebeu que isso é importante, mas tudo isso que a gente quer conquistar, sabedoria, bens, ter fé, aquela fé que Jesus fala que é capaz de mover montanhas, de nada disso tem valor se eu não colocar o amor em prática, em ação. De nada adianta. E aí, uma coisa muito importante. Nós, inclusive, estávamos estudando essa semana no ESD, eu facilito o ESD 2, né? A importância da gente divulgar e propagar a doutrina espírita. Seja aqueles que estão próximos a nós, não buscando converter, mas levando uma boa palavra, uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, uma palavra de esperança, sendo caridosa material e moralmente, e principalmente moralmente, buscando ser um exemplo, se pautar de ser uma pessoa melhor. Tudo isso é uma forma da gente estar divulgando e propagando o Espiritismo. Porque se aquelas pessoas reconhecem-nos como espíritas e percebem o valor moral que vivemos, que demonstramos, que apresentamos, a doutrina fica sendo muito respeitada, muito reconhecida. Nós aqui e acolá, né, temos pessoas que não acreditam na doutrina, mas quando se fala de Chico, quando se fala de Divaldo, quando se fala de Rossando Klinge, de Haroldo Dutra Dias e de outros expositores, outros expoentes, pelo respeito que tem a essas pessoas, sobre Bezerra de Menezes, Euclides, Bassanufo, né? Reconsidera e percebe o valor da doutrina. Quando se fala de espíritos como Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângela e tantos outros, se valoriza, se reconhece. A Sara fala assim, verdade, ouvir uma palavra consoladora é tantas vezes um alento para alguém. Quantas vezes já fui alentado, já fui confortado. Às vezes a pessoa só precisa ser ouvida no que ela quer falar. Só precisa de um olhar, ser olhada. Né? Então, Paulo, nessa beleza desse evangelho, dessas suas palavras, dessa carta que ele nos deixa, é um hino ao amor, à caridade. Inclusive, essas duas palavras para Kardec não têm o mesmo sentido. Kardec várias vezes vai falar da lei de justiça, amor e caridade. Várias vezes ele separa uma palavra da outra. Várias vezes, em vários capítulos, em várias obras, ele faz uma separação, faz uma distinção. Né? Então, que a gente possa compreender
o que sentiu Paulo ao escrever esta carta, o quanto ele se libertou, o quanto ele já estava liberto, e quis mostrar o que precisamos fazer, o que precisamos realmente sentir, para que nos sintamos libertos. Né? Não vai ser o espiritismo, não vai ser o protestantismo, não vai ser o evangélico, não vai ser a igreja católica que vai me libertar. Eles podem me ajudar a encontrar Deus, eles podem me ensinar, não é um testemunho de Jeová, não é uma igreja de Jesus dos últimos dias, não são elas. Elas são meios, são caminhos, mas eu tenho que fazer a minha parte. Não adianta eu querer agora seguir rituais, modelos, seguir uma cartilha. Nada disso tem valor se eu não for caridoso. Então é disso que o apóstolo dos gentios nos fala, nos presenteia na noite de hoje, por meio desse evangelho. E o comentário que eu gostaria de deixar, de expressar. Espero que tenha sido útil, né? Tenha valor, como ele é valoroso, como ele é valoroso esse ensinamento de Paulo, a interpretação que Kardec nos apresenta, e um pouco do que podemos deixar aqui da nossa capacidade. E aí, para encerrar, eu releio a mensagem de Emmanuel, contida no livro Fonte Viva, livro Fonte Viva, mensagem de Emmanuel, ensinamento de Emmanuel, na psicografia do Chico. O Marco Vinícius agradece e o Mauro fala assim, é no convívio da, abre aspas, oficina, fecha aspas, família, né? Então, é no convívio da oficina família que aprendemos a caridade quando exercemos o, abre aspas, perdoar 70 vezes 7, fecha aspas, uns aos outros. Que grande aprendizado o valor da família na sociedade, e é verdade. Não vem de graça, a gente não está de graça num lar, numa família. Né? A Girlene fala assim, estamos a todo momento tendo oportunidade de ser caridoso ou caridosa. Assim estamos dispostos a exercer a caridade. É verdade. A Sara lembra aqui, hoje eu vi um exemplo de um homem que, vendo uma criança de rua, comoveu-se, aproximou-se, perguntou o que ela precisava, dei-lhe pão e pediu para fazer uma prece. Que legal, muito legal. A Leda Rufino fala assim, ótima explanação, Ani, boa noite, tranquila. Para você também, minha irmã, para todos nós, né? Uma noite abençoada, tranquila, cada vez mais luz em nossas vidas. A Sara fala assim, a espiritualidade depois lhe disse quantos amigos ele fez do lado de lá. Que legal. E é assim, gente. A gente está nesse intercâmbio, nessa interação. Quando eu estou me preparando, na segunda-feira eu recebo o tema da semana, né, da quinta-feira, e desde o momento em que eu recebo o tema, além da leitura que eu busco fazer, pesquisar um livro complementar, mas eu peço e muita ajuda e recebo muita orientação espiritual. Me chega muita coisa que eu nem imaginava, né? Gratidão e boa noite a todos, com certeza. Vejamos a mensagem de Emmanuel, que vem, é a mensagem número 122, intitulada Entendamos-nos. Nos traz, Emmanuel, um trecho, uma frase contida na epístola de Pedro, na primeira epístola de Pedro. Fala assim, mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros. Olha a beleza disso. Ardente caridade. Então, nos fala Emmanuel, não existem tarefas maiores ou menores. Todas são importantes em significação. Um homem será respeitado pelas leis que implanta. Outro será admirado pelos feitos que realiza. Mas o legislador e o herói não alcançariam a evidência em que se destacam, sem o trabalho humilde do lavrador, que semeia o campo,
e sem o esforço apagado do varredor que contribui para a higiene da via pública. Não te exoles, pois no orgulho com que te presumes superior aos demais. Paulo falou disso, de que adianta eu dar toda a roupa do corpo. Se eu não tiver caridade, de nada serve. Como eu disse, a roupa vai depois apodrecer, vai ficar velha, vai rasgar, vai apodrecer, eu vou ter que jogar fora, e aí? Se eu só fiz dar e me tranquei, viajei, me isolei, de nada serve. A caridade tem que ser uma ação, uma prática, tem que ser ativo, tem que ser todo momento, todo dia, todo tempo. O amor em ação. A comunidade é um conjunto de serviços gerando a riqueza da experiência. Inclusive a família é a menor célula da sociedade, não deixa de ser uma comunidade. E não podemos esquecer que a harmonia dessa máquina viva depende de cada um de nós. Quando pudermos distribuir o estímulo do nosso entendimento e de nossa colaboração com todos, respeitando a importância do nosso trabalho e a excelência do serviço dos outros, renovar-se-á a face da terra no rumo da felicidade perfeita. Então, aqui Emmanuel pede que a gente distribua o nosso trabalho, as nossas virtudes, as nossas palavras, né? O nosso consolo, que a gente, e quando pudermos distribuir o estímulo do nosso entendimento e de nossa colaboração com todos, só que respeitando a importância do nosso trabalho e também respeitando, né, a excelência do serviço dos outros. Não importa qual o trabalho do outro, se menor ou maior, pior ou melhor, não importa. Com isso, vai se renovar a face da terra no rumo da felicidade perfeita. Para isso, porém, é necessário nos devotemos à assistência recíproca. Então, eu gosto de ajudar. Você aceita ser ajudado? Não quero, não preciso de ajuda. Quando eu digo que não preciso de ajuda, é porque o orgulho não me permite que eu me mostre mais frágil, que eu me mostre necessitado. Então, Emmanuel nos lembra aqui da necessidade de nos devotarmos à assistência recíproca. Vai e volta. Vai e volta. Né? Com ardente amor fraterno. Amemos a nossa posição na ordem social, por mais singela ou rudimentar, emprestando ao bem, ao progresso e à educação as nossas melhores forças. Todos nós podemos valorizar o que fazemos e devemos fazer isso. Seremos compreendidos na medida de nossa compreensão. Se eu não gosto de mim, quem é que vai gostar? Se eu sou revoltado com o que eu faço, quem é que vai me apoiar, me amparar? Eu tenho que ser aquele primeiro que gosta do que eu estou fazendo, né? Vejamos o nosso próximo no esforço que despende, e o próximo vai nos identificar nas tarefas que nos dedicamos. Estendamos nossos braços aos seres que nos cercam. Olha que legal! E eles nos responderão com o melhor que possui. É dando que se recebe. Como eu posso querer receber carinho se eu dou palavras ásperas? Como eu posso querer receber atenção se eu não dou atenção? Como eu posso esperar receber um sorriso se eu não sorrio? Né? Então, que a gente possa perceber esse caminho de ida e de vinda, a lei de causa e efeito, ação e reação. O capital mais precioso da vida é o da boa vontade. Então vamos nos pôr em movimento, ou seja, pôr em movimento é fazer caridade, agir. E a nossa existência estará enriquecida de bênçãos e alegrias. Por isso que o Mauro disse que não há depressão para aquele que busca praticar a caridade. Hoje, sempre, onde estivermos. Meus irmãos, essa mensagem de Emmanuel, junto com o Evangelho de Paulo e as palavras de Kardec, são um bálsamo para a nossa alma. Que nós possamos ser gratos
a mais esta live, a mais esse momento em que aqui nos reunimos, em que aqui nos encontramos, em que aqui falamos o nome do Senhor, onde Paulo foi um dos mensageiros, Kardec também, e eu, nesse momento, tento interpretar esse papel também. E cada um de vocês que trouxe exemplos, histórias, casos, experiências pessoais, também nos ajudaram muito. Que possamos ser gratos. Isso é caridade. Essa contribuição que é útil agora, como também será útil a posterior, quando esse conteúdo for gravado. Agradecemos, Pai, por tudo, pela vida espiritual, pelo desencarne, também devemos ser gratos, porque sabemos que um dia chegará. Então devemos aprender a nos prepararmos para a partida da matéria, porque a vida espiritual é a vida primeira, é a vida primária. Que possamos orar por aqueles nossos amigos, parentes que estão precisando de oração, porque nos deixaram, partiram da carne, porque estão adoentados, porque estão sofrendo, para que recebam algum consolo, algum conforto, a esperança, que possamos ter a caridade, como Paulo falou das 3 virtudes, a fé, que eu diga que ele possa ter fé, que ele possa ter esperança, mas que eu possa dar-lhe de forma caridosa aquilo que ele está precisando. E a caridade é a maior destas 3 virtudes. Amado Mestre Jesus, queridos bons amigos espirituais, pedimos aos trabalhadores aqui presentes que possam emanar e derramar sobre cada um dos que nos assistem a sua luz, o seu bálsamo, o seu amor, aplicando-lhe o passe conforme a necessidade pessoal e íntima de cada um. Silencio-me, como sempre, permitindo esse contato pessoal com esse espírito que deixa esse bálsamo, esse passe, esse magnetismo que é derramado do alto. Agradecemos pelo passe aplicado e pedimos agora encarecidamente, carinhosamente, que fluidifiquem a água daqueles que desejam que trouxeram seus copos ou garrafas próximo a si, ou mentalmente dirijam o seu pensamento para fluidificar aquele líquido que será útil para a sua pessoa. Meu irmão, minha irmã, somos gratos. Tenhamos uma semana, um resto de semana abençoada e que possamos estar juntos novamente na próxima semana. Na próxima semana estarei na quarta e na quinta. Caroline, ela não poderá estar na quarta porque vai se apresentar na sua peça de teatro em um evento e pediu que eu conduzisse. Não vai ser uma troca também porque ela vai se apresentar, que eu saiba, na quarta e na quinta. Então, quarta e quinta-feira estaremos juntos. Até lá, muita paz e muita luz. Que assim seja.